Presidente, muito experiente, diga-se de passagem, quero lhe cumprimentar. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores, quero cumprimentar, inclusive, quem nos assiste pela TVL. Dizer aqui, presidente, que isso faz parte do bom e diálogo que nós temos entre os vereadores. Então, cedi para os vereadores que precisavam, um vereador acabou não querendo falar, isso faz parte de forma republicana. Quem sabe o prefeito esteja nos assistindo, possa aprender um pouquinho conosco aqui. Quero dizer aqui, presidente, que na última sessão, onde Vossa Excelência conduziu perfeitamente, e quando veio o projeto de urgente e urgentíssimo, não adianta o prefeito ficar tentando inverter a pauta, os outros tentarem inverter a ordem, eu disse não. Disse não e vou dizer não para todo e qualquer projeto que venha de forma urgente e urgentíssima aqui nesta Casa Legislativa. E não porque eu quero prejudicar esta casa, ou quero prejudicar a cidade, muito pelo contrário. Não consigo entender como que o prefeito e toda a sua equipe, seus secretários, não têm a mínima competência para trazer um projeto, antecipar o projeto. E a gente viu que esse projeto não era tão importante assim para a cidade. Talvez seja importante, depois o vereador Ito vai tocar aqui, para os amigos do rei, mas para a cidade tinha pouca relevância, né? Ou poderia, com certeza, ser votado hoje com tranquilidade. Ele quis fazer o que ele sabe fazer de melhor, vereador Adriano. Ele quis ser o ditador. Isso que ele quis fazer. Ele quis fazer o que ele sempre quer fazer aqui nesta Casa Legislativa, desde o primeiro momento em que ele assumiu como prefeito. Mandar nesta Casa Legislativa. E assim ele o fez, vereador Bruno Cunha, por várias e várias vezes, mas desta vez ele quebrou a cara. Encontrou aqui, sim, um presidente com muita personalidade, corajoso. Aliás, pouca coragem que eu vi nos últimos tempos aí, de ter a coragem de peitar o prefeito e dizer não. Não vai passar um projeto aqui sem explicar, sem conversar, sem dialogar. Pode ter dialogado com os 11, mas não dialogou conosco. Com todos, aliás. E nós estamos aqui à disposição de dialogar. Aliás, isso deve incomodar muito ao prefeito, porque soou muito bem, vereador Bruno Cunha. Na rua, quem andou na rua, vereador Adriano, vereador Ito, soou muito bem na rua. As pessoas, embora tentaram inverter a lógica, a todo momento aqui tentaram inverter, líder do governo, dizendo que queríamos prejudicar a cidade, mas não pegou. Na rua não pegou. Na rua pegou que os vereadores tiveram a coragem de peitar o prefeito ditador que a todo momento quer tratorar. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, vereador Bruno, vai explicar bem o que é tratorar depois, para quem não sabe. Nós aqui tivemos a coragem de fazer isso. Nós tivemos a coragem de bater de frente, e aí sim, líder do governo, com os desrespeitos que nós tivemos aqui muitas vezes. Eu não fui nem um pouquinho, aliás, posso até ter sido, e serei desrespeitoso quantas vezes for necessário com quem quer que seja, mas eu não serei desrespeitoso com a população blumenauense. Nós não fomos e nunca seremos, porque estamos aqui para votar a favor da população blumenauense. Da população blumenauense. Então, mesmo que hoje tivesse, vereador Bruno Cunha, projetos de urgente e urgentíssimo, não importa qual seja o caráter, eu diria não, porque não há, em hipótese alguma, se for um bom gestor, preparar os projetos com antecedência e trazer para esta casa pelo menos 24 horas com antecedência, coisa que nos últimos anos não fizeram. Então, falta gestão, falta competência lá, não aqui. Então, a falta de respeito é com esta casa aqui legislativa, e não o contrário. Concedo uma parte ao vereador Ito. Perfeito, e na sequência também peço uma parte, se possível. Claro, por favor. Vereador Ito. Vereador Gilson, parabéns por trazer esse tema, importantíssimo esse tema. A minha humilde mentalidade não consegue entender. Acredito que aquele terceiro andar está atrapalhado, porque se tinha a perspectiva de vir através de um decreto, para que fazer aquele alarde todo que foi feito? Alarde, e o pior ainda, tentar jogar a população contra os 4 vereadores, isso foi um absurdo, mas a prova está aí, demonstrou. Mas eu estou desconfiado, vereador Gilson, que ali tem alguma mutreta, mas depois eu vou mostrar na minha fala. Obrigado. Na sequência, o vereador Adriano, e depois eu fico por último para falar. Vereador Adriano. Vereador Gilson, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Lamentável a postura do prefeito, se mostra um ditador.
Eu recordo, eu estou há mais tempo nessa casa, como ele conduzia esta casa quando era presidente. Eu recordo dos gabinetes invadidos, das coisas do gabinete mudado de um gabinete para o outro, sem o gabinete estar presente aqui na Câmara de Vereadores. Foi feita mudança de um gabinete, encaixotado coisas de vereadores. Olha, acontecia coisas terríveis aqui. E eu estou aqui desde aquele tempo e posso falar dessas experiências. Então, aos poucos, as pessoas vão vendo esse tipo de coisa e vão conhecendo melhor o que se esconde por trás, né, de alguém muito bonitinho das lives diárias da nossa cidade. Então, a gente realmente não vai admitir esse tipo de postura, tem que ter respeito com os 15 vereadores, fomos eleitos democraticamente, não assumimos nada porque alguém zarpou, não assumimos nada, fomos eleitos democraticamente nas urnas e não vamos admitir essa falta de respeito. Aqui os 15 foram eleitos pelo povo e o povo vai julgar nas urnas. Não tem essa de o prefeito dizer que tem 4 contra a cidade, 11 a favor da cidade, ficar fazendo esse joguinho e propaganda para os seus contra aqueles que não beijam sua mão. Não vai ter isso. Obrigado. Vereador Gilson, primeiro eu só quero destacar que nós temos uma equipe técnica formidável nessa casa, inclusive o prefeito já foi presidente, sabe disso, e pelo visto não respeitou isso também, porque obviamente que as nossas decisões e condução não são feitas sozinhas. Outros vereadores que já tiveram essa oportunidade, o vereador Marcos sabe que a equipe técnica da casa é formidável aqui para tocar o trabalho e nos acompanha e nos assessora para que a gente cumpra exatamente a questão do regimento. Outra situação que está em jogo, vereadores, antes de qualquer coisa, de ser de base, de oposição, nós somos vereadores e nós temos que defender a independência do parlamento. O parlamento dessa cidade tem que ser respeitado. Quando estive no governo Napoleão, sempre disse, vereador Alexandre Matias, existe uma diferença entre ser base aliado e ser base escrava. A gente tem que defender aqui a importância do parlamento dessa cidade. Obrigado. Presidente, mais 3 minutos, por favor, aos apartes, para que eu possa fazer a conclusão. Mais 3 minutos, vereador Gilson. Obrigado. Senhores, desrespeito é simplesmente o prefeito mentir, como vem mentindo, inclusive nessas lives, aliás, vem usando essas lives, que salvo engano, essas lives eram para passar informação do coronavírus, enfim, para a população, mas eu estou vendo que é mais para a autopromoção dele, enfim, falando essas bobagens todas. Já que ele está usando essas lives para autopromoção, prefeito, quero ver se você tem a coragem, e eu faço um desafio aqui a Vossa Excelência, prefeito, se você tem a coragem de falar a verdade para a população blumenauense. Fale para a população blumenauense que o senhor vai deixar de presente, sim, porque o senhor vai deixar de presente, porque o senhor não vai terminar o mandato no final do ano e não vai dar sequência para um outro prefeito, mas principalmente para nós, enquanto população blumenauense. Vou jogar por baixo, 18 milhões de reais, vereadores, 18 milhões de reais vai ser deixado de presente para o cidadão blumenauense pagar. Para a Blumob, sim, por conta de um contrato mal feito e direcionado. O senhor vai explicar? Aproveitando que a imprensa tem, eu vi que tem alguém da imprensa aqui fora, e o vereador Matias chamou na terça-feira passada a atenção da imprensa, eu chamo a atenção da imprensa agora, por favor. Prefeito, mostre esta dívida que vai ficar, porque é um prejuízo em torno de 6 milhões mensais, sem contar agora que mesmo ele retornando, vai ser, acho que o prejuízo ainda maior, e ele simplesmente vai jogar a culpa para quem? Para o decreto, para o governador, vai se esconder atrás de um decreto. Eu acho que ele deveria assumir a responsabilidade de um contrato mal feito e direcionado. 18 milhões no mínimo que você, cidadão blumenauense, que nós vamos pagar. E ele simplesmente pegou e jogou a responsabilidade para agir, vereador Bruno Cunha. Talvez não tenha experiência para gerir tamanho problema. Talvez não tenha experiência para gerir tamanho problema. Que não vai ficar para ele, infelizmente vai ficar para o cidadão blumenauense que vai pagar esta conta. Infelizmente vai pagar esta conta. Eu espero que a denúncia que foi feita em 2017 por Ministério Público comprove toda esta movimentação errada que foi feita e todo esse direcionamento para Blumenau, porque talvez, se o Ministério Público, na sua investigação, realmente comprovar que houve esse direcionamento, talvez a gente escape de pagar esse prejuízo de 18 milhões que vai ser, infelizmente, sair do bolso do cidadão blumenauense. Eu quero que ele diga isso, eu quero que ele explique isso. Isso é o mínimo, né? Que ele simplesmente agora também, eu já ouvi falar, que deixou para agir resolver. E eu ainda falei para agir, pelo amor de Deus, né? Não vamos repassar esse prejuízo, embora infelizmente a cidade vai pagar, não vamos pagar esse prejuízo. E eu vou trazer aqui mais informações. Aliás, eu vou trazer mais informações que em 2017 você, blumenauense, poderia pagar a água, o esgoto, a água, enfim, mais barato. Mas também, de novo, por um contrato mal feito e direcionado, você não vai pagar a água mais barato. Jaraguá do Sul fez toda a revisão da taxa. Aqui já tem os cálculos, inclusive tem economistas lá dentro, capacitados dentro do SAMAI, que estão fazendo essa revisão da taxa e podem baixar, mas não vai ser baixado porque, infelizmente, se baixar a água, baixa, vereador Bruno, o esgoto, baixa também o lixo, e aí o prejuízo vai ser maior porque está lá num contrato muito mal feito
que infelizmente eu quero que ele explique e eu vou trazer mais informações no futuro. Obrigado.